gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dalet. No vídeo de hoje eu vou estar tirando dúvidas sobre o ProUni baseado no que eu sei dele e nas experiências que eu já tive também. Então eu espero que eu possa estar ajudando vocês de alguma forma. No vídeo anterior eu pedi para que colocassem nos comentários algumas dúvidas que tinham relacionado ao ProUni, que eu ia estar gravando um vídeo, né, tirando essas dúvidas. E eu também vou estar pegando algumas perguntas que me fizeram no vídeo da minha aprovação no ProUni, porque eu vi umas perguntas bem interessantes lá, então eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. Talvez uma dessas dúvidas possa ser a sua dúvida também. E sem demorar muito, já vamos começar na base de tudo. O que é o ProUni? O ProUni ele é um programa do governo que oferece bolsas de 50% e de 100% para que você possa ingressar em uma universidade particular. Diferente do SISU, que ele é para universidades públicas. A segunda pergunta é como é o processo seletivo do ProUni. Ele é bem parecido com o SISU. Você vai fazer a sua inscrição. Diferente do SISU, você vai ter que colocar o salário que cada pessoa da sua família tem. E depois você vai fazer a escolha dos seus cursos. Você vai escolher duas opções de curso em duas universidades. Pode ser a mesma universidade, com cursos diferentes. Pode ser universidades diferentes com o mesmo curso ou com cursos diferentes, enfim. Você escolhe, mas você vai ter a chance de escolher duas opções de curso. E durante o período de inscrições, você pode mudar quantas vezes você quiser as suas opções de curso. Pode inverter, colocar o 2 no 1, o 1 no 2, enfim, o que você quiser. Mas depois que passa o período de inscrições, não dá mais para mudar. E aí é só esperar o resultado chegar, né? A lista da primeira chamada. E para ver, você pode ir diretamente no site do ProUni e entrar lá tudo direitinho com o seu e-mail e a sua senha. Ou você pode ir direto no botãozinho que tem em cima, que aparece lá a lista de aprovados, e você pode ver o seu nome por ali também. Pergunta número 3. Quais são as regras do ProUni? Quem pode participar? Então, as pessoas que podem participar do ProUni são deficientes, que tenham passado todo o ensino médio em escola de rede pública, ou que passou todo o ensino médio em escola particular, contanto que ele tenha sido bolsista integral pela própria escola. E você também pode participar se você tiver estudado metade em escola de rede pública e metade em escola particular, contanto que tenha sido bolsa integral pela própria escola. Em segundo, as pessoas que não são deficientes, que se encaixam na mesma condição das que são deficientes, a mesma condição escolar, de rede pública e rede privada, é a mesma ideia. E também professores, para esse caso eu vou pegar a minha fila. Licença. Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda. Além disso, ainda tem outras regrinhas que você precisa checar. Para participar do ProUni, você precisa ser brasileiro e você não pode ter diploma de curso superior, ou seja, você não pode ser formado na educação superior. Você também precisa ter participado do Enem mais recente e a sua média ela precisa ter pelo menos 450 pontos. Acima disso, para poder concorrer no ProUni. Se a sua média tiver sido abaixo de 450 pontos, você não vai poder se inscrever no ProUni. E também, apesar da média de 450 pontos, você também não pode ter tirado 0 na redação. Precisa tirar uma nota aí a mais. Depois dessas regras que eu citei, ainda tem outras regrinhas que você precisa analisar na sua situação para saber se você vai poder concorrer às bolsas parciais e às bolsas integrais do ProUni. Para que você possa concorrer para as bolsas parciais do ProUni, você precisa ter uma renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. E como é que você descobre isso? Você vai pegar toda a renda de todas as pessoas que trabalham na sua família, na sua casa, e vai dividir pela quantidade de pessoas que moram na casa. Esse valor, ele tem que ser até, no máximo, 3 salários mínimos. Então, você vai pegar o salário mínimo atual que nós temos, vai multiplicar por 3, e o valor da renda bruta mensal da sua família, do cálculozinho lá que você vai fazer, ele tem que ir até, no máximo, o valor que dá 3 salários mínimos.
Caso fique alguma dúvida aí sobre esse cálculo que eu acabei de falar, coloca aí nos comentários que eu posso tentar explicar melhor para você, caso você não tenha entendido. E para participar das bolsas integrais, a sua renda familiar bruta mensal, ela tem que ser de até um salário mínimo e meio por pessoa. Então é o mesmo cálculo, soma toda a renda da casa, divide pela quantidade de pessoas que moram nessa casa e o valor dessa conta que você vai fazer, ele tem que ser de até no máximo um salário mínimo e meio. A quarta pergunta é como é a lista de espera. Depois que você se inscreveu no ProUni, botou lá para concorrer, caso você não tenha sido aprovado, você não tenha passado, você pode optar por participar da lista de espera, mas se eu não me engano, você só pode optar lá, escolher uma opção. Então você vai lá selecionar e é só esperar, ficar de olho na data que sai a lista de espera. É um processo aí de 2 semanas que os aprovados têm para levar a documentação e comprovar as informações. Caso eles não consigam, a vaga deles vai ser liberada e ela vai para a lista de espera. Então é ficar de olho. E quando chegar o dia, né, a data lá, o horário de eles enviarem a lista de espera, é só você ir na barrinha que tem em cima de lista de espera, vai colocar lá a faculdade que você se inscreveu, o curso, o turno, e vai aparecer lá o nome dos próximos candidatos. A quinta pergunta: tem bolsas para medicina no ProUni? E a resposta é: tem. A diferença é que a quantidade não é igual ao SISU. O SISU ele oferta muito mais bolsas para medicina do que no ProUni, porque no ProUni depende da disponibilidade da universidade de ofertar essas bolsas. Então, geralmente, a quantidade de bolsas é menor, mas tem sim, tem bolsas integrais e tem bolsas parciais. Então, vale super a pena pesquisar quando o ProUni abrir a consulta de bolsas. Vai lá e pesquisa, sai fuçando tudo direitinho, que tem como entrar em medicina pelo ProUni, sim. A sexta pergunta é o que as pessoas mais têm dúvida e que me perguntaram bastante também, é sobre documentação. Dalet, quais são as documentações necessárias para comprovar as informações do ProUni? E, gente, não tem como eu dizer exatamente, porque a situação de cada família é diferente. Então, a documentação que eu precisei levar para comprovar as informações da minha família talvez seja diferente da que você vai precisar levar para comprovar as informações da sua família. Porque isso depende muito se os seus responsáveis eles são casados, se eles são divorciados, se eles são viúvos. Sobre a questão de trabalho, depende se eles são aposentados, se eles têm trabalho informal, ou se eles trabalham de carteira assinada. Então, para cada uma dessas situações, tem uma documentação diferente. A mesma coisa é para moradia. Se você mora de aluguel, você vai precisar levar alguma coisa relacionada ao aluguel para comprovar que você mora de aluguel. O que não é a minha situação, então eu não precisei levar. Então é por isso que eu sempre falo, vale muito a pena pegar um dia lá. Você tem 2 semanas para entregar os seus documentos, se eu não me engano. E vale muito a pena você tirar um dia, ir na instituição que você foi aprovado, conversar lá com o responsável do ProUni, apresentar toda a situação da sua família e anotar tudo que eles vão pedir, porque vai ser muito mais fácil para você. Vai evitar de fazer viagem perdida, que foi o caso que eu fiz. Gastei muita passagem indo para a faculdade nessa brincadeira. Então, a dica que eu dou é leva papel e caneta, pega um dia, vai na universidade, anota tudo e depois corre atrás das documentações. Porém, eu posso falar para vocês uma documentação geral, que é a identificação, pode ser a carteira de identidade, pode ser passaporte, com seu RG e CPF lá, tudinho bonitinho. E eu já dou uma dica, não esquece do CPF, porque possa ter gente que esteja na mesma situação dos meus pais, que o CPF é diferente, né, separado da carteira de identidade, então tem que pegar tudo e levar. E detalhe, além das cópias, você tem que levar a original sim, tá? Tem que levar a original lá, a identidade em si, mais a Xerox, porque eles vão pedir para analisar lá tudinho direitinho, pelo menos na minha pediu. Então, a primeira é a carteira de identidade, a segunda é comprovante de residência. Precisa ter comprovante de residência no nome de todo mundo na família. O meu pediu e para mim foi um pouco desesperador, porque na primeira eu não precisei levar, porque eu era de menor. Eu tinha 17 anos na época, então não precisei levar comprovante de residência no meu nome.
Porém, dessa vez eu tomei um susto porque eu precisei ter um comprovante de residência no meu nome e foi uma burocracia porque o único que eu tinha era de 2 meses antes e graças a Deus eles aceitaram. Então, pega um comprovante de residência no seu nome se você já for maior de idade, de preferência de no máximo 1 mês atrás. E o terceiro documento geral é a carteira de trabalho. Eu precisei pegar dos meus pais, mesmo eles sendo aposentados, e ainda precisei pegar extrato do INSS dos últimos 6 meses. Então fica a dica aí, vai precisar. E eu precisei fazer a minha carteira de identidade também, porque eu com 20 anos na cara ainda não tinha minha carteira de identidade. E eu tive que fazer correndo. Porém, na situação que a gente tá, não dava para eu ir pessoalmente. E também, se eu não me engano, não estão mais emitindo a via física, né, da carteira de trabalho. Eu tive que fazer online, mas deu tudo certo. Fica a dica para quem não tem, vai precisar tirar. Faz online, o processo é bem simples, tranquilo. Todos os documentos que vão pedir, você tem em casa. Vai ser tipo sua certidão de nascimento e tal. E para comprovar, como a minha era digital, eu só precisei tirar print do meu celular e tirar xerox dos meus prints. Foi isso. Outras dúvidas que as pessoas têm sobre documentação é sobre declaração de etnia. Como eu faço para declarar a minha etnia? E não tem bicho de 7 cabeças, pelo menos nas experiências que eu tive. Você pode baixar uma declaração de etnia na internet, escreve lá como você se autodeclara, assina e pronto. Eu fiz isso a primeira vez e deu super certo. Nessa segunda eu fiz também porque eu achei que ia ser o mesmo processo. Porém, a minha universidade não aceitava de fora, ela tinha a sua própria declaração de etnia. Então eu recebi, marquei lá como me autodeclarava, assinei e pronto, estava tudo certo. A outra pergunta é sobre trabalho informal, quando seus responsáveis não recebem um salário fixo no mês, né? O valor fica oscilando aí. Então, a dica que eu dou é coloca um valor no meio, um valor médio. Se eles ganham entre 1.200 e 1.400, tu coloca 1.300, sabe? Coloca ali no meio, mas que não distancie muito do valor que eles realmente recebem, de preferência que seja uma diferença aí de no máximo R$ 100. A próxima pergunta são sobre as minhas médias, então vou estar compartilhando com vocês as minhas 2 médias que me fizeram ser aprovadas no ProUni. E a primeira foi 618, se eu não me engano. Foi em 2017 e eu passei, na verdade, para design de interiores. Porém, aconteceu um errinho aí e a minha média continuou rolando lá para arquitetura, na mesma universidade. Então, eu comprovei as minhas informações e na semana seguinte, eu acho, umas 2 semanas depois, eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada para arquitetura. Nesse caso, eu tinha sido aprovada na lista de espera. E eu fui lá na universidade, perguntei se eu podia fazer transferência, né? Ao invés de eu ficar em design de interiores, eu ir para arquitetura, porque era a que eu realmente queria. E eles deixaram, permitiram, falaram lá com o coordenador do ProUni. E deu tudo certo, eu consegui fazer minha transferência e eu entrei para arquitetura. A minha segunda média, que foi a que eu passei esse ano, foi uma média bem baixa. Eu fiquei com 599,53. Acabei de dar uma filadinha aqui. Mas foi a média que, ainda assim, eu consegui ser aprovada. Então, agora eu faço administração em uma outra universidade, não é a mesma que eu estava. E aproveitando que a gente tá falando de vestibular, de Enem, de ProUni, essas coisas, saiu aí há uns dias as notas do Enem 2020, né? E eu fiz esse Enem, eu fiz a primeira prova. E eu não fiz a segunda, porque aí entre a primeira e a segunda prova eu descobri que eu tinha sido aprovada no ProUni. Eu levei minha documentação, deu tudo certo, então eu não fiz a segunda prova. E eu tava fazendo também o Enem como uma pegada assim de escape, sabe? Caso eu não passasse no ProUni, eu já ia estar fazendo aí o Enem, né? E podia usar a minha nota depois para concorrer a uma universidade também. E saiu aí a minha nota da redação. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu finalmente tirei uma nota muito boa nessa redação. Eu nunca tirei uma nota tão alta, é a minha primeira vez. A nota mais alta que eu já tinha tirado foi 800, foi no Enem de 2018. E eu tirei 960 na redação, que pra mim é surreal. Mas eu tô compartilhando mesmo pra perguntar pra vocês se vocês gostariam que eu lesse a minha redação pra vocês mais pra frente, quando saísse o espelho da redação. A gente vê junto aí a minha redação, vê as vistas pedagógicas, porque eu não sei como vocês estudam, mas eu estudo vendo as vistas pedagógicas da redação. Eu fico olhando lá
vejo o que foi que eu errei e eu tento melhorar na próxima prova. Se você gostaria de ver, coloca aí embaixo, que aí eu vou ficar de olho e quando lançar lá a folha de redação, eu posso trazer aqui para vocês, para a gente analisar as coisas juntos. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, tirado as dúvidas. Se caso ainda ficou alguma dúvida que eu não respondi e vocês ainda têm, coloca aqui nos comentários que se eu puder eu vou estar ajudando da melhor maneira possível. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!